Vamos convidar aquela que transforma ferro em ouro. Quem transforma ferro em ouro? No sentido espiritual da coisa. Aquela que pode, por sua poderosa intercessão, transformar, por sua intercessão, por seu pedido, fazer com que o seu filho transforme água em vinho. Então não é exagero se a gente fala que ela também pode transformar, por sua intercessão, aquilo que para nós é pedra, aquilo que para nós é entulho, aquilo que para nós é algo assim que não ainda tem uma afinada pureza, mas por sua intercessão ela pode conseguir para a gente. A Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, eu gostaria de dividir essa nossa reflexão hoje. Então nós ouvimos bem, nós temos a primeira realidade, que é a do pecado, e a segunda realidade, que é a realidade da salvação em Jesus. Repete comigo, a primeira realidade é a realidade do... A segunda realidade é a da salvação em Jesus, ok? Então, guarde bem o tema, a linha que vai nos guiar até o nosso objetivo. O pecado e a salvação em Jesus Cristo. Quando nós experimentamos, fazemos a experiência do pecado, nós apagamos, nós abafamos uma outra verdade, que é o amor de Deus. Quando eu estou cedendo ao pecado, eu estou tirando o espaço de Deus e reservando para aquilo que não é Deus, para aquilo que não pertence a Deus, para aquilo que Deus abomina, eu cedo espaço. Então, nesse sentido, eu posso entender que o pecado, ele é um obstáculo. Vamos repetir? O pecado é um obstáculo, o pecado é uma barreira. E nós vamos perceber que existem pecados individuais, pessoais. Pecados que eu tenho inteira responsabilidade. Pecados em que sou eu quem coloca o obstáculo, esta barreira. E vamos perceber que nós temos em nosso coração uma realidade pecadora. Aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Todos nós temos pecados. Depois, perceberemos a necessidade de dizer, olha, realmente, eu sou pecador e sim, eu tenho pecados. E isso é maravilhoso, reconhecer essa nossa verdade, que nós somos pecadores. Porque quando eu reconheço isso, é o primeiro passo para tirar este obstáculo, para quebrar esta muralha, para romper esta barreira e deixar que Deus todo inteiro possa me inundar com o seu amor. Olha para quem está do lado. Você está acordado hoje, minha filha? Está acordado hoje, meu filho? Está desperto? Meus irmãos, olha só que interessante. Sobretudo no mundo de hoje, existe uma sede no coração humano. Eu escolhi para minha ordenação diaconal, eu escolhi um pequeno versículo que aparentemente não tem nem muito a ver com a missão diaconal do diaconato, mas que reflete o que eu sinto e certamente todo desejo humano. É do Salmo 41, 42, depende da tradução.
O versículo deve ser o 3, 4 e vai dizer: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Ora, São João, na sua primeira carta, que vai estar lá no finalzinho da Bíblia, São João capítulo 4, versículo 8, ele já vai definir, olha, Deus é amor. Deus é amor, é fiel também, viu? Não se preocupe não, mas ele, nesta citação, vai dizer: Deus é amor. E eu gosto de refletir nisso, no sentido do sol. O sol. Você imagina o sol? É do sol queimar? É do sol emitir irradiação? Eu gosto dessa analogia. É do sol emitir energia, radiação, e nós vemos essa energia que o sol emite? Não. Nós vemos aquilo que a luz do sol reflete. Se eu olhar diretamente ao sol, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com você se você olha diretamente para o sol? Vai se ferir, você até pode correr o risco de perder a visão. Ué, mas quando eu olho, mas eu não estou vendo nenhum raio, não estou vendo nenhuma energia, não estou vendo o calor, como se pode isso? Mas o sol está lá, emitindo o seu calor, a sua força, o seu raio. Deus, eu não vejo Deus, mas São João ele já garantiu, escuta, Deus é amor, então é de Deus amar. Se Deus é amor, é de Deus. Se Deus é amor, é de Deus. Tá fraco, vamos fazer mais forte? Se Deus é amor, é de Deus. É de Deus amar. Então, se eu me exponho a Deus, naturalmente eu estarei bronzeado deste amor. Ora, se Deus é amor, eu me exponho a Deus livremente. O que ocorre? Eu serei tocado por essa, entre aspas, irradiação de amor. O seu amor irá me atingir, me ferir. Mas tem uma coisa que impede, tem uma coisa que barra esta, entre aspas, luz do amor vir sobre mim. E pior, tem algo que mata o próprio Deus em mim, e esta realidade é o pecado. Então, quando nós falamos de pecado, nós estamos falando de uma realidade espiritual. Repete comigo: estamos falando de uma realidade espiritual. Ora, eu não vejo, mas existe. Eu estou me movimentando, eu estou falando com vocês, eu estou interagindo com vocês, vocês estão me observando, vocês estão atentos. Existe algo dentro de nós que se chama uma alma, que é algo que nos anima. Anima não no sentido de ser o bobo da corte, o palhaço, não, mas que nos anima, que nos move. Esta realidade já é invisível. E dentro dessa realidade ainda existe outra, que é esta tua alma espiritual. Santa Teresa vai fazer uma analogia. Aí você pode perguntar, né? Como assim, Frei, esse negócio de alma espiritual? Só os seres humanos têm. Quando você é batizado, essa realidade ela é povoada por Deus, inundada por Deus. Você imagina uma grande barreira. Vamos imaginar assim, uma grande hidrelétrica, com água até a borda da barragem, da represa.
Você imagina quando aquilo estoura, vamos imaginar que aquilo teve um rompimento e toda aquela água inundou o outro lado. Isso acontece quando você é batizado. Deus inunda a tua alma dele mesmo. Deus rompe aquilo que impedia que ele pudesse habitar, que era o pecado original. E pela fórmula do batismo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nessa hora é como se esta barragem, esta barreira fosse rompida e ali Deus inunda completamente aquela alma. O amor inunda completamente aquela alma. Olha que beleza. Mas existe algo que embaraça isso, que faz perder isso. E é uma realidade espiritual que nós não nos damos conta, sobretudo no mundo de hoje. Quando nós falamos, Deus me salvou, Deus vai me salvar. Do que Deus vai me salvar? Da morte eterna. Porque assim como essa realidade espiritual existe, a ponto que, se nós colocássemos um cadáver aqui, uma pessoa morta aqui, ela estaria inanimada. O que estaria faltando nela? A alma. Mas eu não vejo a alma. E qual é o detalhe? Esta alma é... Ei, irmãos, aí é o detalhe. Esta alma é. E aí é tremendo. Esta alma é. E a gente poderia, sem fé, até entrar em pânico. Sem fé seria o desespero. Porque esta alma é. O que vocês acham que ela é? Pergunta para quem está do lado, o que você acha que ela é? Essa alma é o que, meu filho? Essa alma é o que, minha filha? Imortal. Não vai morrer. Pedi a gentileza para você abrir para mim, por favor. Essa alma não vai morrer. Em que sentido? Sua existência é eterna. Obrigado. A sua existência é, pode deixar aberto. A sua existência é eterna. E olha um pouquinho a nossa vida. Alguns já têm cabelos brancos, outros são com a cabeça cheia de cabelo, né? A minha já não tem tanto. Uns, quando era novinho, era mais magrinho, hoje já estão mais magrinhos. Para dizer o quê? Olha para a tua vida, veja como ela passa rápido. Olha para a tua existência, vê como ela passa rápido. Você que é papai e mamãe. Olha quando os seus filhinhos eram ainda meu bebezinho da mamãe, a princesinha do papai. Mas agora já cresceram, talvez até deram filhos. Como passa rápido. A nossa existência é breve. E daí nós podemos lembrar até o salmista, quando ele vai dizer: a vida do homem sobre a terra é como a erva do campo, que de manhã floresce e à tarde logo seca. A vida do homem sobre a terra é como a erva do campo, que de manhã floresce e à tarde logo seca. A nossa existência é breve, mas dentro dessa nossa existência sobre a terra, existe algo que não vai morrer, porque a sua existência é
eterna. E chama-se alma, meus irmãos. E existe algo que embaraça, que mata, que bloqueia essa alma para receber todo este amor que é representado como se fosse essa inundação de amor vindo de uma água represada. Chama-se pecado. Por isso o pecado não é brincadeira, nem os veniais. Os veniais são aqueles que não são pecados mortais. Então, dentro da nossa igreja, nós temos esta definição, duas definições. A primeira, que existe o pecado que não mata, mas existe o pecado que mata. O pecado que não mata, para nós, são aqueles pecados veniais. Porém, tome cuidado que pecado venial, sim, faz parte muitas vezes quando nós usamos a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio para escolhermos a nós mesmos, o nosso ego. Ele é consequência do nosso pecado original, que embora perdoado pelo batismo, deixou em nós as consequências, a concupiscência, a facilidade em cair, a facilidade em fazer o mal que eu não quero, a facilidade, as minhas tendências egoístas, e esta dificuldade que precisa de algo chamado virtude, que é este esforço para fazer o bem. Este esforço para ser paciente. E vem o marido e fala: Frei, eu não aguento mais minha mulher, ela não para de falar. A de vocês não, né? A minha mulher não para de falar. Aí a mulher vem para o mesmo padre e fala: padre, eu não aguento mais, o meu marido não fala nada. Eu quero falar com ele, eu quero discutir com ele, mas não fala nada, não participa da minha vida. Os julgamentos temerários. Enfim, pecados veniais. E há os pecados mortais, quando nós ferimos, decidimos, usamos a nossa vontade, usamos a nossa liberdade para dar as costas a este amor e ferimos os 10 mandamentos. Quer ver uma coisa simples? Simples, porém grave. E é pecado grave. Eu deliberadamente não vou à missa de domingo. Não, eu trabalhei a semana toda, eu estou cansado. Domingo eu vou dormir até acordar. Não vou dormir até ser acordado, não. Eu vou dormir até acordar. E missa, ó. Quando eu me envolvo em piadinhas, onde eu desrespeito o santíssimo nome de Jesus, quando eu cobiço aquele cargo na empresa, e para cobiçar aquele cargo na empresa, eu invento uma história feia sobre quem ocupa aquele cargo. Destruir. Quando eu verbalizo conscientemente e firo com as minhas palavras ou com a minha indiferença o meu pai ou a minha mãe. Estão vendo? Exemplos de pecados que bloqueiam, que ferem, que matam toda esta graça para a qual Deus espera que eu esteja aberto.
Então, este pecado para nós é a livre decisão de não me submeter a Jesus Cristo. Não se me submeter, não conformar a minha vida. São Paulo mesmo vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Mas entenda, o mundo aqui é aquilo que não proclama e não fala do amor de Deus. Daquilo que vai contra Deus. Daquilo que relativiza os valores cristãos e os valores morais. Por exemplo, dentro da nossa igreja católica, nós acolhemos, sim, nós acolhemos e nós amamos as pessoas que têm um comportamento homossexual. Mas nós não validamos aquilo que se diz, que dizem, que querem dizer e que querem mostrar que somos, que é um matrimônio. Não é. Então, enquanto católico, eu tenho que entender que eu tenho, se tiver esta tendência, a atração a pessoas de mesmo sexo, eu tenho que entender que na igreja, se eu quero ser católico, eu preciso ter uma vida casta, uma vida continente, uma vida em continência perfeita, porque castidade, tanto os casados quanto os não casados são chamados a viver. Mesmo você casado é chamado a viver uma castidade de casado. Mas aí um outro detalhe, nestes casos em que eu estou mencionando é uma continência perfeita, ou seja, abster-se de qualquer relação sexual. Ter um coração que busque somente a Deus e que se conforme à pessoa de Jesus Cristo. Por isso, não dar espaço para outras doutrinas, que não são as doutrinas que me levem a Cristo, e Cristo crucificado e ressuscitado. Não é para um católico viver uma espécie de sincretismo religioso e aceitar em sua casa e viver uma espiritualidade com muitas aspas, esotérica, aberta a New Age, com superstições vãs e vis. Não. A minha fé está fundada na pessoa de Jesus Cristo. São Paulo mesmo vai dizer: vós vos revestistes de Cristo Jesus. Quando nós somos batizados, até mudamos a nossa roupa, né? Usamos uma veste branca para mostrar o quê? Que a partir daquele momento estou revestido de Cristo Jesus, que eu estou conforme a Cristo Jesus, que veio, encarnou-se, viveu entre os homens, anunciou a boa nova do reino, sofreu, morreu e ressuscitou para que eu pudesse participar deste amor pleno. Então, a vida cristã é esta busca de estar sempre com o Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, existe esta graça chamada sacramento da confissão. E é interessante a gente perceber
Porque tem gente que sempre está na fila de comunhão, mas nunca está na fila da confissão. A confissão, ela deve ser um hábito, porque é ela que vai limpar toda esta podridão colocada pelo pecado em nosso interior. A confissão é esta graça. Vou fazer uma outra analogia. Vamos supor que a sua alma é uma grande vidraça. Sua alma é uma enorme vidraça, limpíssima, claríssima, uma imensa vidraça, limpíssima, claríssima, e que recebe toda a luz emanada pelo sol. Lembra do sol? Sol, Deus, amor. Estou fazendo essa analogia para que nós possamos compreender esta realidade teológica. Então vamos imaginar a alma como esta grande vidraça, limpíssima, claríssima, muito transparente, que permite toda a luz emanada pelo sol invadir o espaço. Ok? Vamos imaginar que o pecado venial é alguém que chegou próximo dessa vidraça e quis contemplar mais de perto e tocou essa vidraça. E ficou aquelas manchinhas do dedo, sabe? As manchinhas de dedo. E daí que vai passando o tempo e vai juntando aquelas pequenas poeirinhas, sabe? As poeirinhas que a gente vê no ar. E ali facilmente a gente consegue limpar e torna de novo claríssima, muito transparente. Volta ao estado anterior. E o pecado mortal é como se você pegasse um grande balde de piche e chegasse próximo dessa vidraça e simplesmente jogasse. E toda essa luz que está sendo emanada do sol, ela está vindo, ela está querendo ir, ela está querendo invadir esse espaço, mas o piche jogado, ou seja, o pecado mortal, impede que essa luz invada esse espaço. Para esses pecados, é o sacerdote, é o ministro ordenado, sacerdote, que na confissão, pela simples fórmula da absolvição, eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, por esta fórmula, todo este piche some, e o vidro torna-se novamente transparente, e essa luz que estava querendo invadir esse espaço, por ter este vidro totalmente, por ser esse vidro agora totalmente limpo, ela consegue invadir. Assim é a sua alma, é a minha alma. Nós conseguimos em Jesus esta salvação. Então, qual seria este conceito de salvação? Livrar da morte. Repete comigo. O conceito de salvação é livrar da morte. Quando eu olho para Jesus crucificado e quando eu digo que Jesus Cristo me salvou do quê? Me livrou da morte. De qual morte? Lembra que eu falei no início da alma? Da morte eterna. Porque se eu morrer em pecado, meus irmãos, eu estarei eternamente afastado de Deus, com este
piche que eu permiti jogar, que eu escolhi jogar, e que a luz de Deus não vai conseguir passar. Por minha livre decisão, por minha escolha, a palavra de Deus disse isto, eu virei as costas e fiz isto. Por isso, a nossa existência, que é breve, é ao mesmo tempo um presente em que eu tenho este tempo para conhecer a Deus, para amar a Deus. Conhecer a Deus, amar a Deus, conhecer a Deus, amar a Deus. Esta minha existência é para isso. Esse é o sentido da vida de todo ser humano, viu? Para que você existe? Para conhecer a Deus. Para que você existe? Existe para amar a Deus. E por isso que a igreja é esta voz que anuncia esta boa nova, porque todo ser humano tem o direito de saber disso. Todo ser humano tem o direito de saber. Por isso que ide ao mundo inteiro, batizai a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e anunciai que o reino de Deus está próximo. Que o reino de Deus está próximo. Então, quando você ouvir isto e perceber, livrar do que livrou da morte. E é Jesus o único Salvador. Repete comigo. Jesus, o único Salvador. Jesus é o caminho e a vida. Jesus é o caminho e a vida. Então, meus queridos irmãos, vamos guardar essas duas verdades. O pecado mata a alma. Jesus Cristo salva a alma da morte. Vamos vocês repetir aqui comigo? O pecado mata a alma. O pecado, Jesus salva da morte. Jesus salva da morte. Quando eu falo morte, vocês entenderam que é a pior de todas as mortes. É a morte espiritual, a morte eterna. O pecado mata. Jesus salva. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Podemos cantar uma canção. Enquanto isso, vamos preparar-nos para receber Jesus todo inteiro. Lembra do sol? O sol que emana raio, energia, calor. Lembra de Deus, que é amor? Jesus é Deus e Jesus todo inteiro está presente na hóstia consagrada. Ora, então se eu me aproximo de Jesus e o adoro, eu estou me aproximando do amor personificado. Corpo, sangue, alma e divindade. Jesus todo inteiro, presente no Santíssimo Sacramento, presente na hóstia consagrada. Senhor, Tu sabes tudo. Senhor, Tu sabes que eu te amo. Senhor, Tu sabes tudo. Senhor, Tu sabes Senhor, que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho,
apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Canta para ele. Eu te amo, Jesus. Fala para ele. Eu te amo, Jesus. Declara. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Declara isso forte. Para o Senhor, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Apesar das minhas fraquezas, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Das minhas inconstâncias, Eu te amo, Jesus. da minha tibieza, da minha mornidão. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor Jesus. Eu te amo. Jesus. Eu te amo, apesar das dificuldades, das tribulações. Eu te amo, Jesus. Eu te amo,